Olá, parentes. Eu sou Luene Caripuna, comunicadora indígena da COIAB. E eu sou Pepiacá Cricati, comunicador indígena da COIAB. Começa agora o Amazônia Indígena na cobertura da 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP28. Esse podcast é uma realização da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Neste episódio, iremos falar sobre o Caucus Indígena, a reunião preparatória da COP28, que ocorreu durante os dias 28 e 29 de novembro de 2023. O Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas, IPFCC, foi criada em 2008 como grupo para os povos indígenas que participam dos processos da UNFCCC. O Caucus Indígena é o Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas, que ocorre anualmente no contexto da COP. É um espaço exclusivamente dedicado às populações indígenas para alinhar conceitos e posicionamentos relacionados às mudanças climáticas. Caucus é uma palavra originalmente empregada para designar encontros entre povos indígenas da América do Norte. Quando os povos indígenas chegam às negociações internacionais sobre mudanças climáticas e outras mais, esse encontro se denomina Caucus Indígena. O Caucus Indígena é composto por indígenas das regiões do mundo, tendo representantes do Ártico, da África, da Ásia, da Oceania, da América do Norte, América Latina e Caribe. E é um espaço para garantir a voz dos guardiões da biodiversidade mundial pelos direitos coletivos de autonomia, território e natureza. A reunião entre as lideranças indígenas nesse espaço é uma oportunidade de trocar conhecimentos e formular estratégias para influenciar as decisões relativas às negociações internacionais sobre mudanças climáticas. E os temas que os especialistas indígenas acompanham são balanço global, objetivo global de adaptação, mitigação e transição justa, financiamento, perdas e danos, agricultura e segurança alimentar, artigo 6 sobre mercado de carbono do Acordo de Paris, juventude indígena e mulheres indígenas. Essa foi a edição do Caucus que teve a maior delegação de indígena do Brasil. Foram cerca de 60 lideranças. O país leva contribuições para o Caucus. Os povos indígenas tiveram um debate importantíssimo a nível global aqui durante o Caucus Indígenas. E trouxemos alguns pontos específicos que foram deliberados e encaminhados em conjunto com todos os parentes e parentas que estivemos juntos agora na reunião preparatória do Caucus. Como, por exemplo, uma reunião com o presidente da COP para debater 3 temas importantíssimos. Um sobre adaptação, como os países e os setores se adaptam ao combate às mudanças climáticas. Outro sobre mitigação e meios de implementação, então as formas de se mitigar esses impactos. E do mesmo modo, o financiamento direto, de como que os povos indígenas são beneficiados diretamente com recursos para enfrentamento à crise climática. Também discutimos e construímos coletivamente uma carta para ser apresentada na abertura da COP ao presidente da COP. Assim como também trouxemos alguns pontos importantíssimos, como os princípios fundadores do Caucus, e reafirmando a importância desses princípios fundadores, que são baseados basicamente em 5 princípios: direitos humanos, conhecimento tradicional, proteção dos direitos e dos territórios, participação plena e efetiva, representação direta dos povos indígenas, assim como acesso direto aos recursos. Tivemos um debate também, um encaminhamento muito importante para a juventude indígena sobre a criação de um grupo de trabalho para ser vinculado diretamente aos co-chair, aos co-presidentes do Caucus Indígenas, e tocar o tema da juventude. E da mesma forma, alguns temas principais que estamos buscando para a negociação, como a expectativa de avançar na eliminação dos combustíveis fósseis nesse processo de transição energética, e da mesma forma sobre perdas e danos, que foi definido que o Banco Mundial será a instituição que sediará o fundo sobre perdas e danos, mas com algumas condicionantes, incluindo que dentro da diretoria de gestão deste fundo de perdas e danos, os povos indígenas sejam membros como observadores da gestão desse fundo. E essa foi uma decisão que foi aprovada, os povos indígenas sejam observadores na gestão do fundo de perdas e danos que vai ser gerido pelo Banco Mundial.
Então, algumas questões que foram pontuadas, né, na preparatória do Caucus Indígena, que serão levadas para discussão durante toda a COP, no âmbito do pavilhão indígena, né, do Caucus Indígenas, aqui na COP 28. Durante a reunião do Caucus Indígena no início da COP 28, a região da América Latina e Caribe se reuniu e definiu que a Cinéia do Vale, coordenadora do Departamento Ambiental do Conselho Indígena de Roraima, CI, e presidente do Comitê Indígena de Mudanças Climáticas, CINC, irá assumir a vice-presidência da América Latina e Caribe no Caucus Indígena, que acontecerá em Bonn em 2025. A co-chair é a representante da região no Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas. É aceitável que eu esteja nessa posição, mas só para contextualizar um pouco do trabalho que eu tenho feito e aprendido muito do Caucus, eu estou aqui desde 2011, né? A primeira vez que estive no Caucus foi em Durban, né, em 2011, e desde lá eu venho aprendendo como o Caucus trabalha, e desse aprendizado eu pude levar muito para a minha organização, que fortaleceu em várias frentes, principalmente, né, nessa articulação de mudança climática com povos indígenas, fazer esse caminho de volta para a comunidade e saber como isso, né, eu posso trazer de volta para o Caucus. Então eu tenho feito esse trabalho todo esse tempo. Eu acho que esse momento é um momento muito importante para os povos indígenas do Brasil, porque nós só tivemos, né, uma presidente da América Latina em 2011, que foi a Joênia, né? Então, eu acho que esse é um momento importante, né? Como presidente brasileiro do Brasil, sim. A última vez que o Brasil assumiu essa posição foi em 2011, quando a Joênia Wapichana foi co-chair representando a região. Essa escolha da Cinéia foi articulada com o apoio da COIAB e a PIB, durante a reunião do SBSTA 58 em junho deste ano na cidade de Bonn. Bom, o Caucus Indígena é uma oportunidade de reunir, de encontrar, de trocar informações com os povos indígenas a nível global. Nós podemos ver diferentes povos, diferentes regiões, como América do Sul, Caribe, América do Norte, África, Ásia, Oceania. Isso nos faz traçar estratégia na participação nas COPs de forma coletiva, faz a gente dividir tarefas, faz obter informações essenciais para tentar influenciar ao máximo nesse processo de negociação de cada COP. Então, esse é o momento que os povos indígenas dialogam, deliberam e também tomam decisões nas participações na COP. Então, é muito importante a participação dos povos indígenas, desse Caucus indígena. Eu tive a oportunidade de ser indicada através da COICA, das Organizações Indígenas Brasileiras, em 2011, para ser co-chair, naquela época em Durban, se eu não me engano, e depois retificada novamente na COP de Catar. Então, eu fiquei, em 2011, 2012, tive a oportunidade de ter uma participação indicada pela COIAB, inclusive naquela época, como uma mulher indígena do Brasil. E ali eu pude aumentar a minha experiência nos temas que a COP traz, de discutir sobre questões internacionais, como a questão do mercado de carbono, como a questão da adaptação, de mitigação, do financiamento climático, de poder trazer outras lideranças, inclusive. Então, uma das grandes atuações que eu pude participar foi justamente incluir as salvaguardas, né, dos direitos humanos relacionado ao REDD+, né, REDD+, e que naquele momento era uma forma de pressionar as comunidades a aceitarem. Então, a gente conseguiu articular que houvesse salvaguardas, ou seja, antes de qualquer tipo de projeto teria que ter o respeito aos direitos humanos dos povos indígenas. É isso um pouco um trabalho que nós desenvolvemos justamente com outra liderança que era Passando, Nepal. A gente melhorou um pouco o diálogo. Era importante naquela época trazer as delegações para irem na COP. Então, muitas lideranças do Brasil que trabalham com a questão climática eu conheci, e até hoje nós temos um trabalho de discutir questões de estratégia ao enfrentamento climático, colocando o PNGAT como uma das referências de políticas ambientais.
e até mesmo encorajando a Cineia, que hoje foi indicada para assumir a co-presidência, porque Coché é co-presidência, né? Co-presidência do Cáucaso Indígena em Belém do Pará, na COP25. Então, naquela época, também iniciava aquela atuação internacional pelo Conselho Indígena de Roraima, e o incentivo era justamente que participassem mais brasileiros. Eu sei que as línguas, né, tanto o espanhol como o inglês, muitas vezes nos limita, mas o sempre todo a gente falava que é importante os povos indígenas brasileiros estarem cada vez mais participando ativamente, tanto das discussões, dos temas que a COP nos proporciona, mas também como no processo de negociações, das decisões que os países vão estar tomando. Porque a COP é isso, né? É fazer o trabalho coletivo para que a gente enfrente essa crise climática, de frear o aquecimento global, de tentar ter uma referência para não aquecer mais o nosso planeta, mas trazer a contribuição dos povos indígenas como solução do problema, como estratégia para que os povos indígenas que estão mais vulneráveis, mas que possam colaborar com esse processo de decisões internacionais. Cineia é a autoridade do clima e possui vasta experiência na participação em incidência internacional pela Amazônia brasileira. Ela irá assumir este espaço no mesmo ano em que a Amazônia receberá uma Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP30. Amazônia Indígena pela Justiça Climática na COP28. Esse podcast foi produzido pela equipe de comunicação da COIAB. Roteiro: Alano Machineri e Luene Caripuna. Revisão: Marta Fellows. Locução: Luene Caripuna e Pepiacá Cricati. Edição: Acabuia. Produção: Gerência de Comunicação da COIAB. COIAB, unir para organizar, fortalecer para conquistar.